Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Quem está em São Paulo hoje vivendo o drama aí da greve parcial da CPTM e do metrô, é uma greve também que os funcionários da Sabesp, uma tentativa de levar a público ou tentar sensibilizar a sociedade paulista por essa promessa de privatizações que fez o Tarcísio de Freitas. Ele quer, obviamente a Sabesp já está no processo adiantado, ele também quer incluir o metrô. O Tarcísio está pagando para ver, em vez de negociar, resolveu deixar a greve e obviamente, desde de manhã está usando isso politicamente a seu favor, dizendo que as linhas que são privatizadas não entraram em greve, isso é um sinal, então, de que não se deve, estamos no caminho certo, vamos prosseguir com essa ideia de privatizar. E não quer só privatizar linhas, lembrando que ele quer privatizar o próprio metrô, a própria empresa. Essa é uma discussão que está em voga aí. A gente também vai tratar hoje no programa, o tema central do programa hoje é essa discussão, na verdade, essa queda de braço entre o Supremo e o Congresso, lembrando que essa briga se deslocou, né? No governo Bolsonaro era muito executivo com o Supremo, e sendo que o Bolsonaro tinha entregado as rédeas para o Congresso, para o Arthur Lira tocar a vida. O Arthur Lira, então, exerceu livremente o cargo de primeiro-ministro, até às vezes de rei do Brasil. Agora, essa briga se deslocou entre o Supremo e o Congresso, mas que com prejuízos e efeitos sobre o governo, sobre o Executivo, sobre o governo Lula, porque isso embaralha muito das discussões que estão lá. Há uma contaminação das discussões nessa altura em tramitação no Congresso, lembrando que muito da reclamação do Congresso tem a ver com essa pauta, vamos dizer assim, de identitária, de certa medida, mas também de interesses gerais, que a ex-presidente do Supremo, Rosa Weber, colocou em pauta. Nós tivemos o início do processo da descriminalização do aborto, o julgamento das drogas, do uso da maconha, quer dizer, qual a quantidade de maconha que você poderia carregar para não ser considerado usuário, transportar, e, por fim, essa discussão do marco temporal. O Supremo agora está respondendo com uma série de projetos, um deles o Congresso, um deles é criar uma lei para que o próprio Congresso possa derrubar decisões do Supremo, que seria uma decisão esdrúxula, e, ao mesmo tempo, retomar a ideia de um mandato para o Supremo. Lembrando que o Política na Veia é um programa, uma parceria entre a Carta Capital, a TV GGN do Luiz Nassif, o Fora da Política Não Há Salvação, do cientista político Cláudio Couto. Nassif, Couto, bem-vindos. Vou deixar em aberto aqui qual assunto vocês querem começar. Vou começar pelo Nassif, mas temos esse. Primeiro, essa greve em São Paulo, uma tentativa de reação ao pacote de privatizações do Tarcísio e a esse embate crescente entre o Supremo e o Congresso. Escolha aí, Nassif. Não, podemos falar aqui do Tarcísio e do Nunes também, né? O Nunes, aqui perto de casa, tem uma obra que está há 6 meses, um buraco. Eles falam que a Sabesp não é a prefeitura fazendo o trabalho da Sabesp. O Nunes, você tem um conjunto de casas que está ameaçando ruir, porque nunca termina o trabalho, sempre tem... Saiu um relatório do Tribunal de Contas do município dizendo que o Nunes está disponibilizando 2 bilhões, aí 1,2 bilhão, uma coisa assim, para obras, essas obras, sem licitação, a caixinha do próximo ano, né? O Tarcísio o Tarcísio, quando você vê, você pega essa nova lei cultural aí, que levou o nome daquele humorista lá do Rio. Do Paulo... Paulo Gustavo. Paulo Gustavo. Isso aqui aumentou em 10 aqui os recursos que vão para a cultura aqui. O Tarcísio não conseguiu desovar um projeto porque não tem estrutura. Ele é um gestor terrivelmente inepto e inexperiente. O Nunes nem se fala. Agora, o que eles têm de trunfo? Eles têm de trunfo uma bobagem que o Bolsonaro fez no tempo da pandemia, que precisava distribuir recursos para os municípios aí, e estados, e definir uma regra que eles pegariam a proporção de queda do ICMS e o governo federal distribuiria o recurso de acordo com essa proporção.
E como ICMS, São Paulo é o estado que mais tinha ICMS, o Bolsonaro não quis, porque disse que ia beneficiar o Dória. Então, ele exigiu que o Paulo Guedes mudasse, mudou para o conjunto de impostos. E, com isso, São Paulo ganhou muito mais. Ou seja, o Tarcísio recebeu... Até aquele japonês lá do Dória, lá, que foi secretário da Fazenda, que era do Instituto... Aquele Instituto Fiscal lá da Câmara, que contou prosa, conseguimos equilibrar as contas. Equilibrar as contas graças à bobagem do Bolsonaro lá, né? Então, o Tarcísio, ele entra com caixa cheio aí, embora seja um gestor absolutamente inepto, ele vai poder entregar obras do metrô e coisas e tal, né? E o Nunes, a mesma coisa, né? Mas, digamos, essa dupla aí mostra como que São Paulo realmente, a política aqui, com o debacle aí do PT e do PSDB, foi para o vinagre, né? Só um comentário rápido, Cláudio Couto. Hoje ou ontem, o Tarcísio disse que o Nunes é um presente para ele. Ainda precisamos entender o que ele queria dizer com isso. Mas... Há presentes e presentes. Tem presente de grego, né? Também. Precisa ver se não se trata de um presente de grego. Eu prefiro chamar o Ricardo Nunes de Ricardo Cones, né? Porque o Nassif falou aí que perto da casa dele tem um buraco. Aqui tem vários, não tem um só. Mas em vários deles sempre tem um cone. O cone tem cone que já fez aniversário, né? Tem cone que já ganhou o apelido da vizinhança, porque está ali há tanto tempo. Enfim. Mas o buraco mesmo não se arruma, né? É um prefeito muito ruim, né? Não há muita dúvida. E agora ele está correndo o risco de ser o bolsonarista não correspondido, né? Ele está tentando conseguir o apoio do Bolsonaro, mas ao mesmo tempo quer evitar aparecer muito perto do Bolsonaro. Eu não sei como é que ele vai resolver esse dilema. O que está irritando os próprios bolsonaristas e o Bolsonaro, inclusive, né? Porque, afinal de contas, quer o apoio, mas, ao mesmo tempo, não quer se vincular muito a ele. Não dá para ter essas duas coisas ao mesmo tempo. Embora talvez tente fazer isso via Tarcísio, né? Que é o bolsonarista dissimulado. Então, a gente tem aí vários modelos de bolsonaristas disputando o poder em São Paulo, né? O governador, né, que agora está enfrentando aí essas greves, tanto na Sabesp como na companhia do metrô, porque afinal de contas aqui já foi dito, né, ele quer privatizar as duas achando que daí virá a solução dos problemas. No caso do saneamento, é bom lembrar que é uma tendência internacional de reversão de privatizações feitas na área de água e saneamento. Isso é e veja, em países do mundo rico, a gente está falando em países que privatizaram suas companhias de água e saneamento e, dada a incapacidade desse setor funcionar bem em mãos privadas, estão reestatizando, porque é um setor que tem características muito próprias. E não é que nem uma estrada que você pode conceder e tudo bem, aí fiscaliza. E no caso do metrô, né, me parece que o problema é o seguinte, eu acho que não tem problema eventualmente você conceder uma outra linha, mas você privatizar a companhia inteira, você inclusive perde a capacidade de exercer o devido controle sobre as linhas concedidas. Então, eu acho que é, na realidade, uma escolha, enfim, de um lado, né, puramente ideológico, um fetiche da privatização, né, que se privatizou vai tudo ficar melhor, e de outro, não é bem ideológica, é talvez numismática, né, uma tentativa de, enfim, agradar interesses econômicos que depois vão ser interesses econômicos que vão apoiar os políticos que realizam essas privatizações. Me parece um erro e é por isso que a população hoje aqui em São Paulo está pagando por isso, né? Está pagando por isso porque, afinal de contas, está sem transporte de metrô, está correndo o risco de ter problemas no abastecimento de água. Vamos ver como termina o dia. A Alemanha é um desses países que reestatizou. Exato. A França também teve processos assim. Deixa eu fazer um pequeno comentário sobre essas políticas públicas aí. Lá atrás, nos anos 90, eu elogiei apenas uma vez o Paulo Maluf. Foi quando ele anunciou aí um novo modelo de saúde para São Paulo, que o modelo no papel era perfeito. Você pegaria não se fala, uma organização social, mas você teria um monitoramento permanente de pesquisas e dos conselhos de bairros aí, para ver se a entrega do produto. O grande problema da privatização é que o cara quer ganhar, ele reduz a entrega e reduz o salário de tudo aí, né? Então eu escrevi no primeiro momento, até na época estava na Folha, ela deu um buchicho e tudo. Daí que você vai aprendendo, pô. Não tem plano perfeito quando você tem política imperfeita. Então o que o Maluf fez foi abrir mão de qualquer controle, os conselhos de bairro não funcionavam e meteram a mão.
E quando você fala em privatização, quando você fala da lerdeza do Estado e tudo, para certos serviços, o Estado é lento, porque ele tem formas de controle maior. Então, você tem aí qualquer decisão, ainda mais com essa lei de improbidade, aí que é uma maluquice, né? Então, você tem, digamos, qualquer desvio e tudo, você tem instâncias que permitem a fiscalização. Até o Tribunal de Contas do município está fazendo, os técnicos lá fazem um belo trabalho aí sobre essas obras do Nunes, né? Quando você vai para organização social ou privatização, você tem uma figura, que é o dono da empresa, e uma outra figura, que é o prefeito ou governador. Então, o controle desaparece. O controle desaparece totalmente, né? E é o que está... Bom, e essas privatizações... E o absurdo dessa questão de privatização e financiarização é uma PEC que está no Congresso tentando privatizar o serviço de sangue. O serviço de sangue. Já quiseram... Você tem uns... O colega cientista político aí como é que chama aquele Gianetti? Outro dia fez uma defesa enfática do comércio de órgãos. Ele falou, o filósofo era ultraliberal. O filósofo Gianetti. O Eduardo Gianetti fez isso? Não, o filho, o meninão lá. Sim. O Joel Fonseca. Joel Fonseca. Joel Fonseca. O pobre que acaba doando então o sujeito que é beneficiado não paga nada e o pobre fica sem dinheiro. Você imagina se você... E hoje você tem um sistema de transplante aqui que é sistema padrão SUS. Você tem fila, independentemente de ser pobre, rico, branco, preto e tudo aí, e você tem as prioridades que são a gravidade do caso e a compatibilidade. Então, você vê, se você cria um comércio de órgãos, você tem o crime internacional, a literatura criminológica internacional que fala em quadrilhas que sequestram pessoas para venda de órgãos. Pois é. Ou seja, essa maluquice de não conseguir entender qual que é o papel do Estado e qual que é o papel do setor privado, não adianta, viu? O preço do desenvolvimento é ignorância, viu? Eu não tinha visto essa do Joel, não. Então, ele ali é o Milei. E aí o pessoal chama essa gente de ultraliberal, né? Que é uma licença poética, né? Licença poética. Elas não são nem criminosos, nem fascistas, são ultraliberais. Ultimamente ele tem melhorado aí o tom aí, quando ele deixou de ser influencer. Entendi. Não, agora, complementando uma coisa que eu tenho que falar com você, que é a financiarização. Vocês vão lembrar de como é que foi tomando os lugares até pegar tudo de assalto. Vamos lembrar dos anos 90, o discurso da terceira via, que inclusive era representado aqui pelo Fernando Henrique. Não, a gente vai privatizar e vai preservar a saúde e a educação, que é o que precisa investir. Esse era o discurso. Então, o resto tudo podia ser privatizado. Aí você foi avançando. Essa altura você já avança sobre saúde e educação, porque são as novas fronteiras do interesse da financiarização, saúde e educação. Mas, fora isso, hoje em dia, eles só querem... Você não quer participar de concessão, ficou secundário. Eles querem a empresa pronta para pegar, como a Eletrobras. Você pega, aí você faz só uma gestão financeira, ou seja, você reduz o investimento e aumenta o lucro e a distribuição para os acionistas à custa do serviço público, que é o que leva essa reestatização em vários países. Aconteceu na França, na Alemanha, mas aconteceu aqui também em Setúbal, cidade aqui ao lado de Lisboa. A tarifa caiu 30% desde a reestatização, que foi feita 2 anos atrás, aliás, no meio da pandemia. Eu sugiro, a propósito, o último livro do Stiglitz, que é Prêmio Nobel de Economia, que não tem nada de economês, ele faz uma catilinária contra essa financiarização, mostrando com números objetivos como que ela liquidou o dinamismo da economia americana, né? O setor privado ele não quer correr risco. O setor privado, ele podendo fugir de risco, então você dá a oportunidade para o setor privado de pegar coisas prontas. A estatal pronta lá, a refinaria pronta e tudo, né? E justifica com essa história do transbordamento. Você deixar tudo por conta do setor privado, daí a economia cresce e haverá um transbordamento, a lição de casa, né? Um transbordamento que beneficiará todos, que já foi desmentido. O país mais rico do mundo, que é os Estados Unidos, tem índice, queda, expectativa de vida de classes mais pobres, aí aumento da miséria. E da criminalidade, né? Agora, lembrando o próprio caso do Brasil, das privatizações,
das privatizações das refinarias, da venda dos ativos da Petrobras. O que aconteceu? Hoje, quem pratica os maiores preços no Brasil, inclusive muito acima, são essas refinarias privatizadas, principalmente aquela da Bahia. Né? Então, agora você vê, aquela da Bahia é uma história escandalosa. Aquele sheik de Dubai, ele era magrinho, era um filho fraco. A gente conseguiu recuperar essa matéria em publicações americanas. Era um filho fraco do sheik lá. E daí ele foi para os Estados Unidos e conheceu o Gracie, do jiu-jitsu. E daí o Gracie devolveu a autoestima para ele. Daí ele voltou para lá e transformou o jiu-jitsu em esporte nacional. E foi através do Gracie que os Bolsonaro conheceram esse sujeito e fizeram aquela gandaia com a refinaria da Bahia. Foi doada, graças ao Supremo Tribunal Federal aí, e ao CAD, o Conselho Administrativo de Direito Econômico, que simulou uma pressão em cima da Petrobras, dizendo que a Petrobras precisava se desfazer das refinarias para poder instituir competição, sabendo-se que não há competição em termos de refinaria. Cada qual é monopolista na sua região. Né? E daí fizeram essa encrenca toda, cujo único fruto positivo foram as joias aí que permitiram abrir esse flanco aí, do bolsonarismo. A gente tem recebido aqui umas mensagens, a Leda Maria Reis Abreu, o que eles pensam fazer, falando do Congresso? Pretenderão atacar o Supremo? Esses senhores, por serem ruralistas, acham que tudo podem. Aqui temos o Williams, atropelo ao Supremo invadir as competências de outros poderes, à torta e à direita e nada acontece. O Carlos Almeida, falando de São Paulo, o que acham do Boulos candidato? Acham que ele tem grande chance? Vou deixar isso para o Cláudio Porto. Só um comentário. O Nassif, o último livro do Stiglitz que você falou é O Povo, Poder e Lucro, não é? É. Muito bem. Olha, eu acho que o Boulos tem chance. Não tenho dúvidas quanto a isso. Não acho que é uma eleição fácil. Né? Isso por conta de um eleitorado muito dividido. A gente já viu a dificuldade que foi para o Boulos no segundo turno, embora ele tenha ido bem para o segundo turno na disputa passada, né? Porque, afinal de contas, você tem uma parcela do eleitorado paulistano que é mais conservador e que vai ser muito resistente a uma candidatura como a do Boulos, mas eu acredito que ele pode, como candidatos do PT anteriormente já foram vitoriosos em São Paulo, a gente já teve 3 prefeitos petistas na cidade de São Paulo, o Boulos pode, amealhando esses votos, né, que foram para candidatos petistas anteriormente, ser vitorioso. Ainda mais, insisto, né, diante do descalabro, né, que é a gestão da prefeitura atual. É uma prefeitura muito ruim, embora não me pareça, talvez porque as pessoas sequer sabem direito quem é o prefeito, né, o Ricardo Cones é uma figura ainda muito pouco conhecida, não o avaliam tão negativamente, mas a campanha serve para justamente você apontar os problemas. Então, acho que o Boulos tem, sim, plenas condições de ser vitorioso, mas, insisto, não me parece que é uma eleição fácil, por esse motivo que eu já falei, e por um segundo motivo que eu acho que é bom ressaltar também, que é o seguinte, né? De qualquer forma, é um prefeito que vai estar usando da condição de quem controla a máquina do governo municipal. Há uma tendência já muito estabelecida em eleições de um modo geral, e eleições municipais em particular, que é de haver a recondução do incumbente, né? O sujeito que já está no cargo tende a ser reeleito. Você tem 2/3 das vezes esse pessoal se reelegendo. Então, de uma certa forma, mesmo uma gestão ruim pode fazer com que o prefeito seja reeleito meio na inércia. Então, combinando essas coisas, tudo isso torna o caminho difícil, mas acho que muito longe de ser um caminho impossível, mais ainda, né? Se ele ganhar o beijo da morte do Bolsonaro, né? Porque está querendo se aliar ao Bolsonaro, há uma imensa resistência. A pesquisa do Datafolha mostra, inclusive, que mais de 60% do eleitorado paulistano rejeitaria um candidato apoiado pelo Bolsonaro. O Tarcísio de Freitas não está numa situação muito melhor do que isso, quase 50%. Né? Enquanto um candidato apoiado pelo Lula, você tem só 1/3 do eleitorado que o rejeitaria de pronto. Né? Então, me parece que esses outros fatores são, sim, favoráveis à candidatura do Boulos na cidade de São Paulo. Eu ouvi uma informação outro dia aí, que até queria ver com o Couto, é que essas ONGs aí, o Clube dos Bilionários aí, tenderia a apoiar o Guilherme Boulos. Que eu acho uma coisa bem razoável aí. O Boulos, ele, ainda mais agora, quando se fala em pacto aí social e tudo aí. Mas eu ouvi isso aí, dizendo que um dos motivos do racha no PSOL foi o apoio dessas ONGs aí, ou um aceno do Boulos para eles, não sei. Mas seria interessante, porque o Boulos, com essa questão da habitação aí, ele
Agora é interessante, quando fala em Boulos, aí a gente vê que a eleição dos conselhos tutelares, como que os partidos de esquerda são zero, não conseguiram entender nada do aprofundamento da democracia. Os conselhos tutelares, o pessoal mais moderno, ele só ganhou do centro. Quando você pega bairros e tudo, sem a Igreja Católica atuando lá, os evangélicos levaram tudo. Ou seja, você tem essa... Ainda não se entendeu que o aprofundamento da democracia passa por esses sistemas de participação e os próprios sindicatos e os partidos políticos continuam extremamente burocratizados, sem atuação, sem mobilização. Impressionante, viu? Bem, você tem alguma informação e quer falar sobre os conselhos tutelares? Não, olha, não tenho muita informação, não. Até porque é muito difícil, né, mapear isso se você não tem, digamos, a pré-informação. Que a gente não está falando, por exemplo, de representação partidária, que aí você rapidinho mapeia, né? Nesse caso, você tem que começar a decifrar quem é cada um dos candidatos que porventura foi eleito. Não, mas o pessoal fez, aí o pessoal que... Sim, mas eu não cheguei a pegar essa informação ainda. Tá. Mas ali dava todos... Teve 5 bairros que os chamados progressistas ou modernos ganharam, Pinheiros, Vila Mariana, tudo centro. E os bairros periféricos, os movimentos populares ganharam em 3 bairros e os evangélicos ganharam uns 20 e tantos. Uma coisa braba. Inclusive porque mobilizaram bastante o seu eleitorado ali, né? Levaram ônibus. E quanto mais para o interior, maior foi a vitória dos evangélicos, segundo as informações que eu tive. Pois é. Eles tornaram essa disputa um bastião, né? E aí... Não, a pregação foi essa, já que tem lá o satânico Lula no governo, e não pode fazer nada, vamos ocupar o espaço, que é uma coisa que, como bem lembrou o Nassif, a esquerda não entendeu, até que os partidos foram se desligando. Cláudio Couto deve ter já muitas pesquisas sobre isso, mas eu acho que desde do desmonte da teologia da libertação, da participação da igreja, tudo obra do João Paulo II, os partidos de esquerda perderam a capilaridade, não se encontraram com os movimentos sociais que pudessem ocupar esse espaço. E quem ocupou esse espaço foi a igreja evangélica, com seu projeto pessoal, mais do que partidário. Aliás, ideológico, depois partidário. Né? Aliás, a propósito disso, louve-se no mau sentido aí o Nelson Rockefeller, né? Que o Nelson Rockefeller foi o maior estadista do capitalismo americano, né? E ele tem 2 obras aí monumentais aqui. A primeira foi essa reforma urbana do Prestes Maia, aqui, que acabou com o transporte público aqui e abriu espaço para gasolina. E depois das grandes avenidas. E depois um imposto sobre combustíveis que o BNDES... Aliás, foi o ex-prefeito de Poços, o Assis Figueiredo, que ajudou a organizar, que criou todos os recursos aí para o rodoviarismo, aí tirando das ferrovias. Né? E no caso dos neopentecostais, eu estou até montando um documentário aí com uma produtora, aí a gente aborda o relatório Rockefeller, que é central nisso. Rockefeller ele veio em 69 aqui para o Brasil, muito medo da teologia da libertação. E aqui ele constatou que tinha um novo utensílio eletrônico aí que poderia lastrar a teologia da libertação, que era o rádio de pilha. Ele falou, o rádio de pilha vai permitir ao pessoal mais do interior lá ter contato com o que acontece por aqui, vai criar expectativa e a teologia da libertação vai entrar por aí. Então você tem 2 movimentos que acabam com a Igreja Católica aqui. O primeiro movimento é ele, quando ele volta para os Estados Unidos, isso a gente encontra em universidades americanas, o relatório Rockefeller. Ele recomendando o seguinte, como é um país que a crença é muito forte aí, vamos estimular os neopentecostais a irem para o Brasil. E eles vêm, efetivamente, com uma estratégia fantástica aí, né? E a segunda é o pacto do João Paulo II com o governo Reagan lá, acabando, dando o golpe final na teologia da libertação. Daí o espaço ficou aberto aí para os evangélicos, para os neopentecostais. Né? Entrarem nas periferias, né? Agora, no caso do Boulos, 2 informações. Aparentemente, sim, tem vamos dizer assim, uma parte do poder econômico paulista tem sido mais simpática, mais aberta às ideias do Boulos. Há várias já indicações de apoio, mas assim, eu não sei se é esse ponto, não. Essa guerra dentro do PSOL é uma guerra que se trava há algum tempo entre o grupo do Boulos e o grupo da Sâmia. O grupo da Sâmia é infestado, vamos dizer assim, infestado não, mas
muitos lavajatistas, moralistas lavajatistas, bem o típico que foi a criação do PSOL. Vamos lembrar que o PSOL é uma ruptura em relação ao PT, portanto, você tem uma negação, vamos dizer assim, do pai, pensando freudianamente. Isso por muito tempo. Luciana Genro. Luiz Helena e tudo mais, né? E aí chegou o grupo do Boulos e o que está acontecendo, mas o que aconteceu nessa eleição desse final de semana foi a consolidação do grupo do Boulos, o que fortalece a candidatura do Boulos em São Paulo. Não sei se fortalece o PSOL como projeto político, mas ele me lembra muito, assim, guardada a proporção que acontece aqui também em Portugal entre o PS e o Bloco de Esquerda. É muito parecido. Na verdade, o PSOL, por muito tempo, foi uma oposição tão dura quanto a oposição do PSDB ao PT. Deixou de ser um pouco, mas tem lá suas diferenças ainda. Agora, nesse assunto principal aqui, Cláudio Couto, você acha para onde caminha esse conflito Supremo-Congresso? O que vai dar isso no fim das contas? Olha, é difícil ainda prever, mas eu imagino que vai ter alguma acomodação no meio do caminho. É muito grave, né, essa posição de uma parte ali da bancada mais à direita, e é uma bancada grande, né, porque a gente tem o Congresso mais à direita desde a redemocratização, mas enfim, desses setores mais raivosos da direita dentro do Congresso. Por quê? Porque eles estão querendo criar uma situação na sua relação com o Supremo que faz muito lembrar aquilo que está acontecendo em Israel, né, que tem levado aí milhares de pessoas às ruas em Israel protestando contra o quê? Contra essa, nem é mais tentativa, né, contra essa ação do governo Netanyahu de solapar o poder da Suprema Corte, da Corte Constitucional, que é um instrumento, né, lá em Israel, e é em qualquer outra democracia constitucional do mundo, de contenção dos excessos que eventuais maiorias possam cometer. Então, na realidade, o papel de cortes constitucionais em todos os lugares é ser também, quando necessário, um poder contra-majoritário, ou seja, não é porque aquela maioria daquele momento deseja impor uma coisa que ela pode aniquilar os direitos dos grupos minoritários. E a Suprema Corte Brasileira tem também exercido esse papel. Vou dar só um exemplo aqui, né, quando a gente pensa na questão da comunidade LGBTQIA+. Quer dizer, quando você viabiliza o casamento entre pessoas do mesmo sexo, por exemplo, você está criando uma relação de igualdade de casamento entre esses segmentos, que são minoritários, e o resto da população. É simplesmente isso que você está fazendo. Né? Ninguém está sendo obrigado a casar com pessoas do mesmo sexo, porque às vezes parece até que é isso, né? Não, então você tem que ficar contra porque estão obrigando. Não, casa quem quer, né? Com quem quiser, ninguém tem esse tipo de imposição. Então o Supremo teve esse papel, depois complementado ali pelo CNJ, né, o Conselho Nacional de Justiça, que é quem vai de fato formalizar a questão do casamento. O Supremo reconhece a união entre pessoas do mesmo sexo como unidade familiar, é essa a interpretação que o Supremo deu ao caso, né? E claro que essas coisas ao longo do tempo, como teve agora a questão também do marco temporal dos povos indígenas, né, como tem a questão do voto da ministra Rosa Weber, ex-ministra agora, né, na questão do aborto, né, tem também uma reação, a questão da quantidade de drogas tem uma outra reação, ou seja, você tem uma onda reacionária dentro do Congresso que está achando que a maneira de atingir os seus intentos é manietando o Supremo Tribunal Federal no seu papel de corte constitucional. Então, é uma espécie de golpe de Estado parlamentar contra a ordem constitucional brasileira. Daí, eu comparar com Israel, porque lá foi a maioria do parlamento que votou. Né? Não foram tanques na rua, nada disso. Foi o parlamento que votou. E eles estão querendo fazer algo parecido aqui. Sendo que, se é para reverter eventuais decisões do Supremo em matéria constitucional, tem já uma ferramenta prevista na Constituição para isso, que é emende a Constituição. Ué, você achou que uma decisão do Supremo não está correta? Como, por exemplo, foi o caso lá atrás, e me parece que aí estava errado mesmo o Supremo, na verticalização das coligações eleitorais, depois o Congresso foi lá, aprovou uma emenda constitucional acabando com essa obrigatoriedade de verticalizar as coligações. Pronto. É do jogo. Né? Então, a emenda constitucional, que exige 3/5 e não só a maioria absoluta, e aí é mais difícil, evidentemente, você ter essa maioria qualificada, ela está à disposição, é só usar. Se não estão querendo usar isso, estão querendo fazer o quê? Atropelar a ordem democrática. Então, me parece que é realmente grave, não sei o quanto isso tem condições de prosperar. Me parece que é muito mais um jogo de pressão do que propriamente algo que tenha condições de vingar, mas não dá para afirmar isso categoricamente.
A gente não sabe exatamente até onde vai, ainda mais com esse Congresso, com essa composição tão à direita como nós temos hoje. Eu estive lá na posse do Luiz Roberto Barroso. Aliás, eu confesso que eu sou meio dispersivo, mas eu ganhei um foco aí depois de 2014, quero pegar no pé dele, né? E ele mandou um convite bem simpático. Eu fui lá, entrei na fila, e quando eu fui cumprimentá-lo, ele falou: vou te provar que eu sou muito melhor do que o que você pensa. Então é o seguinte, ativismo vem. Porque o Barroso ele é do neoconstitucionalismo. Ele fez um discurso interessante, que tem pontos interessantes lá. Ele fala, pô, esse negócio de redução da miséria, não são teses progressistas, são teses civilizatórias, tem toda a razão. Mas que ele vai interferir, ele vai. Ele vai interferir, e ele tem uma vaidade também aí. Ele quer mudar o mundo. Sabe aquele negócio, eu tenho o mundo, que era um brinquedinho que tinha lá atrás aí, ele tem essa pretensão, né? Mas é interessante que no discurso dele ele faz um chamamento aí para a paz e tudo aí, passa pano nas Forças Armadas, e o Gilmar, que fez um discurso de maior impacto lá, ele alerta para o caso daquele general que levou Napoleão à derrota, que o general que saiu atrás das tropas prussianas e não percebeu que tinha que voltar a tempo lá, que foi uma sinalização para o Rodrigo Pacheco. Aí ele fala, pô, nós temos uma grande frente democrática ali, realmente lá na posse estava lá o presidente da República, o do Supremo, o da Câmara, do Senado, dos outros poderes, né? E agora ficamos tergiversando com discussões assim que enfraquecem a frente aí da grande batalha, né? E o Gilmar cobrou, inclusive, a punição exemplar dos militares envolvidos também, sabe? O Gilmar ele tem coisas que às vezes o coração renega aí, mas ele tem essa visão de Estado aí então, agora que vai ter intromissão, tem. Agora o TSE e o Supremo tem uma baita trunfo na mão, que é o controle das verbas partidárias. Se você vê lá atrás, lá quando... Eu acho que foi a Gleisi, uma época aí que andou querendo estrilar lá, houve ameaça de corte nas verbas partidárias lá, e ela recuou correndo lá, né? Na hora. E com o Centrão isso aí pode funcionar. Eu não entendi da parte do Gilmar lá ter livrado a barra do Arthur Lira lá em vários processos. Porque pareceu, num certo momento, que você tem uma frente, que é a presidência da República, e o Supremo, Alexandre de Moraes, Gilmar, tudo, atuando de forma sincronizada contra a selvageria, né? Mas que vai ter conflito, vai, né? E esse negócio do orçamento criou uma bancada que Deus me livre. Agora dois pontos. Primeiro, a tese temporal é tão esdrúxula e tão inconstitucional que realmente isso só pode ser decidido no Supremo. E o Gilmar que é contra o marco temporal, que é a favor, que é contra terras indígenas, votou interpretando que o marco temporal é inconstitucional. Você vê que... deu aquela ideia de, falou, não falta terra para os índios, ele disse, mas o marco... Agora, o outro ponto é o aborto. Eu queria levantar esse ponto com vocês dois. Realmente é um caso ser decidido na Suprema Corte, ou independente, o Congresso é conservador e tudo mais, no Brasil, ou é o caso de realmente isso só vai ter lastro se for uma decisão tomada no Congresso, também numa discussão pública mais elaborada, ou não? Estou enganado, Couto e Nassif. Olha, acho que esse é um tema mais divisivo, né, do que outros aqui dos quais a gente está falando. E aí, enfim, o ideal seria realmente você ter uma decisão pelo Congresso, porque, de fato, você não tem uma legislação hoje que deixe o direito ao aborto, pelo menos até um certo mês de gestação, porque em qualquer lugar do mundo é assim que funciona, claramente estabelecido. Então a gente está aí com base numa interpretação da Suprema Corte brasileira de como é que isso poderia se colocar diante da garantia de direitos fundamentais das mulheres. É disso que se trata. Que, aliás, foi a base para a Suprema Corte norte-americana, lá no comecinho dos anos 70, no Roe vs. Wade, decidir a favor do direito ao aborto, né? E aí impedir que os estados legislassem de forma a proibir isso. Uma decisão da Suprema Corte que acabou de ser revogada, né? Ano passado houve a revogação disso,
vamos dizer, uma decisão de imensa relevância, né, porque reverteu uma tendência de 50 anos, meio século, que você tinha esse treco estabelecido nos Estados Unidos, vem uma corte ultraconservadora e reverte. Então, veja, as cortes supremas podem estabelecer isso e isso tem uma longa durabilidade, né? Isso está sendo feito assim também em outros países. Agora, me parece que pela forma como a sociedade brasileira lida com esse problema, e aí tem pesquisas que mostram que há uma grande rejeição à descriminalização do aborto dentro da sociedade brasileira, é uma briga muito grande que a Suprema Corte teria que comprar. Eu não sei o quanto isso não pode, vamos dizer, intensificar ainda mais os ataques à Suprema Corte e a sua legitimidade de tomar decisões. Veja, já estão discutindo aí a questão do mandato dos juízes no Supremo, que é uma discussão que pode ser feita, em tese, acho que ela é perfeitamente cabível, né? Se eles devem Desde que não seja revanche, né? Desde que não seja como revanche. Exato, o problema é que é como revanche. E mais, né? Qual é a lógica de você ter mandatos vitalícios na Suprema Corte? Como é nos Estados Unidos, lá, inclusive, nem tem aposentadoria compulsória, né? Até a hora que o indivíduo morrer ou resolver sair de lá. Né? Aqui ainda tem a expulsória aos 65 anos. A ideia do mandato vitalício é, primeiro, você dá uma independência completa a esse juiz, para que ele não decida pressionado por aqueles que o nomearam. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto é você assegurar uma certa estabilidade na composição da corte ao longo do tempo, que com mandatos mais curtos vai se perder. Por quê? Porque aí a corte fica muito mais suscetível às mudanças episódicas da maioria no governo e no Congresso. É disso que se trata. Então, me parece que é uma decisão muito complicada essa se avançar. E claro que, consequentemente, um tema como o aborto, se vier a ser decidido pela Suprema Corte numa posição muito controversa junto à maioria da população e, ao mesmo tempo, que contrarie fortemente uma ampla maioria no Congresso, que me parece que seria o caso hoje, se esse negócio fosse decidido no Supremo, pode gerar um revertério. Então, eu acho que é uma matéria que tem que ser tratada com mais cuidado pelo impacto que ela pode ter, não só no tema, nem é esse o ponto, mas no funcionamento das relações institucionais entre Supremo e Congresso. Então, mas se pega a vitaliciedade aí, tem outro problema, né? Porque a ideia do Supremo é o seguinte, ir seguindo lentamente as mudanças que ocorrem na sociedade e na opinião pública, né? Então, você tem lá um governo conservador, ele coloca lá um conjunto de ministros, daí entra um governo mais liberal, coloca um outro grupo de ministros, e com isso você vai temperando. Agora, quando você pega o vitalício, ou pega mandatos muito longos, assim, daí o presidente que calhou ter mais nomeações de ministros mais jovens, ele estratifica um pouco o modelo, né? Agora, chama atenção no caso do Barroso, um outro ponto que chamou atenção no caso do Barroso, ele dizendo que o Supremo não pode se importar com as pesquisas de opinião. Ele era o sujeito que lá atrás falava o Supremo tem que ficar aberto para a opinião pública, né? Então, a voz das ruas, a voz das ruas. Agora, o problema deles, foi o problema do... Eu estou levantando um material para um livro aí, umas matérias que nós fizemos do Lava Jato. Quando você pega o Barroso, quando que ele muda totalmente de posição? Ele era um legalista até 2014. Em 2014, ele estava contra a constituição daquela comissão do impeachment lá, para Dilma. Daí um site de ultradireita do Paraná soltou um dossiê aí contra a família da esposa dele, e o Reinaldo Azevedo e o Augusto Nunes na Veja saíram escrachando, vagabundo, aquele linguajar de ultradireita, que quando pega a solenidade de um ministro do Supremo, eles se expuseram a isso, quando começam a aparecer, virar celebridade e tudo, aquilo lá desmontou o Barroso. Depois ele gostou de ser o rei da Lava Jato, né? Mas essa visibilidade excessiva dos ministros é uma ameaça, e ele não vai parar, né? O cara que vai na Uni lá e dá aquele berro na Uni lá, não tem cabimento. Vaidoso, né? É muito, muito, muito. Vaidoso, né? A vaidade supera ali qualquer outra característica que ele possa ter. Nassif, o Carlos Almeida pergunta aqui, o que você achou da cantoria do Barroso com o Diogo Nogueira? Rapaz, eu estava tão cansado que eu fui dormir antes, viu?
Mas quem já tinha me falado dele aí cantando foi o Yamandu. Ele passou em Portugal lá e o cara lá do Itamaraty levou o Barroso lá até o Yamandu. O Barroso, com a singeleza dele, falou: não, para me acompanhar tem que ser o Yamandu, né? Entendi. Eu não cheguei a ver. Quer dizer que a gente praticamente nós temos uma banda no Supremo, é isso? Quer dizer, Fux na guitarra. Nossa Senhora. É isso? É. Pelo menos o Barroso tem bom gosto musical aí, viu? Barroso na música. O, agora, outro ponto aqui, Cláudio Couto e Nassif. Como era? Havia já uns boatos sobre isso, o governo meio que negou, tal, mas no fim das contas, o Haddad levou ao TCU a consulta para saber se há possibilidade de não cumprir o mínimo de investimento constitucional em saúde. Também acho que a decisão acaba se estendendo para a educação. Também tem um longo histórico de debate. Eu não tenho tanta certeza, com uma completa certeza, se é melhor você ter um orçamento tão engessado ou se teria margem para você dar um pouco mais de possibilidade para os estados, o governo, a União, estados e municípios gerirem melhor o próprio dinheiro, mas eu sei que também há outras possibilidades de você desamarrar, e não poderia ser sobre saúde e educação. Mas, de qualquer forma, esse é um tema histórico da posição dos partidos de esquerda, e principalmente do PT, e eu queria saber, primeiro Cláudio Couto, depois Nassif, e se justamente um governo do PT derrubar esses limites constitucionais da saúde e educação, o que seria? Qual o efeito disso? Olha, primeiro, eu não acredito que o TCU vai responder positivamente à consulta do Haddad, né? Como dizia lá o comentarista de arbitragem, a regra é clara, né? A Constituição estabelece nitidamente qual é o gasto. Claro que você pode discutir, às vezes, a composição desse gasto. Vou dar um exemplo. Era comum em alguns municípios você ter um debate, por exemplo, se transporte escolar entrava em educação ou entrava em transporte. E aí havia prefeituras que lançavam como em educação, e aí aparecia às vezes um promotor ou um vereador de oposição que ia dizer: olha aí, ó, não está investindo o suficiente em educação, porque isso aqui na realidade é transporte. Sendo que era um transporte totalmente focalizado na questão da educação. Então, não me parece que dê para você alegar má fé da prefeitura, qualquer coisa desse tipo. Mas veja, é um tipo de debate que você pode fazer. Agora, simplesmente aplicar menos do que a Constituição exige e querer, vamos dizer, uma licença, não dá. Você teria que, para fazer isso, ter algum tipo de, aí sim, emenda constitucional liberando essa aplicação. É a única forma, porque não é uma cláusula pétrea, né? E assim como a gente já teve lá atrás, de alguma forma, quando você pensa no Fundo Social de Emergência, que depois virou Fundo de Estabilização Fiscal, que virou DRU, né, Desvinculação das Receitas da União, o nome foi ficando mais sincero, né, ao longo do tempo, mas você criou uma maneira de ganhar ali um respiro por meio de uma modificação constitucional. Agora, simplesmente não cumprir, não dá. Não há como. Isso pensando do ponto de vista jurídico. Do ponto de vista político, é claro que é complicado para o governo do PT, justamente, embora não seja só do PT, o próprio Lula já falou disso, justamente ele não cumprir essas metas. Pior, com o ministro da Economia, que já foi ministro da Educação. Aí você tem uma situação ainda mais complicada. Eu acho que não dá. Né? Precisa ver por que, afinal de contas, não é possível, ou ele acha que não vai ser possível cumprir, ou vai ter que se compensar isso de alguma forma. A questão é que o Congresso não tem ajudado muito na votação daquilo tudo que diz respeito à política fiscal. Fica criando drenos, né, para tudo quanto é lado na política fiscal do governo, e aí vai faltar recurso mesmo. E aí sobra o quê? Sobra para saúde e educação? É muito complicado. Acho que politicamente seria desastroso. Olha, eu estava mencionando lá, o Gilmar, no discurso dele, falou do general Grouchy, lá, do Napoleão, lá, que saiu atrás das tropas prussianas, aí não encontrou, não passou feedback, não viu que o quadro tinha mudado e deixou o Napoleão sem informação e desguarnecido. Eu acho que o Haddad está caminhando para ser o general Grouchy do Lula. Essa ideia fixa dele com ajuste fiscal, o mundo vai entrar agora numa crise braba aí, com aumento de preço de petróleo. Tem um conjunto de preocupações. Quando você vê as discussões internacionais, a parte fiscal hoje está de segundo plano. E a parte fiscal aqui no
no Brasil, ele faz dobradinha com o Roberto Campos Neto. Alguém me falou, pô, o Campos Neto ele tem a incumbência de assassinar o Haddad. O Haddad manda o Uber pegar ele lá. Então, ele recebeu uma incumbência lá atrás, que era essa questão aí de acalmar o mercado. Não percebeu que o jogo está mudando totalmente. Você não vai ter recuperação da economia aí. Você poderia tentar um conjunto de medidas de investimentos, mesmo em cima dessas regras. Ele ficou com a ideia fixa. Se houver esse corte, não vai acontecer, mas se houver esse corte no piso da educação e saúde, acabou o governo Lula. Pô. Acabou. O governo Lula, a única maneira de enfrentar a chantagem do Lira, do Centrão, é ter projetos que transformem, digamos, essa maioria do país que quer a paz, a civilização e tudo, em força política, em mobilização. Agora, ele está enrolado, ele percebeu que o embrulho é muito aqui, eu acho que já deve estar meio cansado também, vai lá fora, faz um baita de um trabalho diplomático aí, e deixa os generais dele aqui, Rui Costa e o Haddad, perseguindo um moinho de vento aí, rapaz. Essa ênfase do Haddad na parte fiscal aí, o mundo já mudou, você não tem mais essa discussão. Você pega o Banco Central, faz uma ata lá e analisa a política monetária fiscal dos Estados Unidos, sabe? Esse pessoal enlouqueceu. Você tem uma batalha pela frente aí, o varejo quebrando, a recuperação judicial se alastrando por todo o país aí, uma recuperação da economia que é episódica, o Haddad sabe disso, é episódica, não se sustenta, e ele vem com o ajuste fiscal, corte na educação e saúde. Olha, para mim, uma decepção completa. O que mostra é o seguinte, ele, como ministro da Educação, foi o melhor que eu já vi, como prefeito de São Paulo, fez uma obra fantástica, mas ele sempre teve um problema. Até o Lula comentava, ele não gosta de povo. Tudo bem, você pode fazer um bom tecnocrata aí, ele fez muita coisa extremamente positiva em São Paulo aqui, ficando só no gabinete dele lá. Mas quando você vai para uma área sensível, como a área da economia, quando você tem essas ferramentas, você tem que ter um imbricamento com a opinião pública, com a opinião empresarial, e tudo, com os ventos futuros, os cenários futuros da economia. E ele não, ele fincou pé aí, perseguiu o exército prussiano aí, e o Duque de Wellington está vindo aí para Waterloo. Aí. Decepção, viu? Decepção. Agora, você acha que tem espaço para essa discussão, ou ele também é refém dessa situação que é o Brasil pós-Bolsonaro? Não, ele tem que criar um espaço. Eles estão a reboque, pô. Eu não posso afrontar o mercado. Então, se eu fizer tudo que o mercado quer, tudo bem, você não precisa ter oposição. Precisa ver também o quanto isso não é um blefe, né? Pra não é. Justamente conseguir espaço em outras áreas. Não é. Eu achava que podia ser. Você tem que me informar aí, mas vem cá, qual a estratégia por trás? Não, ele é o general Groucho. É o general Groucho. Infelizmente, hoje, a constatação que eu tenho com o pessoal de dentro lá é que é o general Groucho. É uma pena, Além de tudo, é o seguinte: a gente. Toda a pauta aprovada pelo Congresso até agora, nessa econômica, que soa como uma vitória do governo do Executivo, na verdade, é uma vitória do Legislativo, que é a pauta que interessa ao Lira. Fazer uma reforma fiscal para simplificar, quem é contra? Claro. Todo mundo vamos simplificar imposto, maravilha. Mas e agora? Vamos cobrar? Vamos acabar com a regressividade. Aí não tem conversa. Está tudo parado nesse momento. Né? Se a gente pensar bem, todas as MPs, a MP dos fundos exclusivos, a MP da offshore, que eu nem sei também se é uma medida assim tão impactante, a gente sabe que o problema central é outro. Mas tudo isso está parado, Sérgio, não é só por causa do conteúdo, né? Isso tudo está parado, na realidade, também porque você tem um travamento geral das decisões dentro do Congresso. Inclusive porque por conta dessa guerra, inclusive, né? Essa guerra que não só envolve a relação do Congresso com o Supremo, mas envolve também essa pressão aí do grupo do Lira, nem vou chamar de centrão, né, do grupo do Lira sobre o governo, para entregar tudo para ele. Né? Veja a declaração que o Lira deu alguns dias atrás sobre a questão da Caixa Econômica Federal, que ele quer para ele de porta fechada. Né? E não teve nem vergonha de dizer algo assim. Não, mas o Haddad, quando chega a esse ponto, a coisa complica, né? Ele monta toda uma estratégia de ganhar confiança do mercado, ganhar confiança, achando que a racionalidade iria se impor, confiando em dois pontos. Que o Roberto Campos Neto
poderia ser convencido por argumentos. O Roberto Campos Neto é um bolsonarista, gente. É o cara que, quando começou a pandemia, ele soltou estatísticas aí que dava argumento para o Bolsonaro para dizer que imunização de rebanho era o melhor caminho para a economia. É o sujeito que estava nos grupos bolsonaristas lá é o cara que foi votar de verde e amarelo. Então, não é só a ignorância que leva ele a isso, é uma postura ideológica. E o segundo ponto foi esse que o Sérgio salientou do Lira, né? O Lira, quando vem com a reforma fiscal, que os padrinhos dele queriam, ele apoia. Quando entra na questão de tributar ganho financeiro, ele recua, né? E o Haddad mas esse é o Congresso que a gente tem, né, Nassif? É um Congresso muito à direita, né? Sim. Mas é justamente aí que entra o general Groucho aí, né? Ele devia ter se tocado no chefe. Tem que ter outras bandeiras aí, ué. O problema é saber quem vai pôr o guiso no gato, né? Que não é tão simples. Não, mas você tem. A única forma que você tem aí é levantar. Você pode levantar um conjunto de projetos aí para atrair recursos, mesmo dentro dessas restrições. Mas ele abriu mão digamos, de pensar criativamente aí para ficar batendo exclusivamente nesse fiscalismo primário aí, sabe? De corte aqui, corte ali, fica contando com aumento ali. Então, olha, aí não está à altura do Haddad que eu conheci como ministro da Educação, como prefeito de São Paulo, não. Agora tem um outro problema se desenhando aí, embora a gente saiba que é da natureza reclamar, e principalmente dos prefeitos toda a reunião que faz reclamam muito, mas aparentemente há várias informações em vários estados que a situação de caixa das prefeituras está periclitante. Assim. Está uma degradação como não se vê há muito tempo, o que obviamente vai ter efeitos, obviamente na eleição, mas no ano que vem, né, em qualquer possibilidade de recuperação. O problema é que nós estamos caminhando para provavelmente um anúncio de um corte de gastos que o governo Lula terá que fazer em algum momento, porque a conta até agora não está como fecha. Não conta. E quando você pega essa taxa de juros, não tem negócio que prospere com essa taxa de juros, gente. Não tem. Você tem os maiores varejistas brasileiros aí estão quebrando. A siderurgia brasileira aí, com o próprio Gerdau falando aí com essas negociações com China e tudo aí, a China já lá atrás já tinha acabado com a indústria metalmecânica brasileira e tudo, né? Então você não tem uma visão estratégica nenhuma. Você pega aí o recorde de recuperação judicial no país aí, o recorde das últimas décadas aí, e o juro, não, se você fizer tudo certinho, lá o ano que vem, final do ano que vem, os juros ficam em 10%. Gente, eu fico... Mas vamos mudando aqui também de assunto, vou começar pelo Couto. Vocês acompanharam aí o anúncio desse programa aí de segurança feito pelo Flávio Dino? O que vocês acharam? Eu já tenho ouvido críticas ali à esquerda, dizendo que repete o plano do Temer e tal. Queria ouvir. Primeiro o Couto, depois Nassif. O que você acha? Olha, não sei se repete o plano do Temer, né? A questão é que a gente precisa fazer funcionar o Sistema Único de Segurança Pública, né? Isso já estava sendo discutido naquela época. Então, diria que se repete, porque, na verdade, é um tipo de organização de segurança pública no Brasil que está atravessando diferentes governos. Foi interrompida no governo Bolsonaro, né? Esse era um processo que vinha avançando desde antes. Não dá para você pensar a segurança pública, dada a complexidade da política, se você não tiver alguma integração em nível nacional, ainda por cima com problemas de, por exemplo, entrada de droga e arma pelas fronteiras, né? E isso aí não é uma questão que as polícias militares dos estados ou as polícias civis dos estados vão resolver. Você tem que ter o governo federal entrando nisso. Agora, claro, isso tudo tem que estar articulado. Então, eu entendo que foi positivo, sim, o anúncio, foi positiva a ideia de produzir uma política integrada em que a União participe de forma mais efetiva, não só dessa segurança de aeroportos, portos, né, e certas questões interestaduais, né, em que a Polícia Federal age, mas de você ter ela coordenando, inclusive quando necessário, financiando certas ações de segurança dos governos subnacionais. Quando eu falo governos subnacionais, eu estou querendo incluir, além dos estados, que já são os principais responsáveis por isso, também os municípios, né, que podem ter um papel importante nessa área, inclusive porque segurança é uma questão da rua, né? É uma questão que está posta ali, no cotidiano imediato das pessoas, e quem cuida desse cotidiano imediato das pessoas
é o governo municipal. Né? Sobretudo se a gente vai para cidades maiores, né, você teria perfeitamente condições das prefeituras entrarem de maneira mais efetiva na provisão de segurança pública. Agora, claro, isso é um vespeiro, né? Porque você tem uma disputa aí também corporativa sobre quem vai ter a jurisdição sobre certas áreas. Então, mas eu acho que a sinalização do governo é altamente positiva. Esse é o ponto central que o Couto colocou no final aí, porque você pega o sistema, você pega a maior vulnerabilidade do PT é a segurança pública. Agora, vamos lembrar que quando o Lula entra... Desde sempre. Desde sempre. Quando o Lula entra em 2002, o Luiz Eduardo Soares começa a trabalhar um sistema único de segurança pública baseado no modelo do SUS. Você tinha uma coordenação de secretários de segurança, compartilhamento de banco de dados e de informação. Isso aí foi interrompido naquele período. O Tasso Genro, quando ele entra, ele retoma isso, não leva adiante, e entra o Zé Eduardo Cardoso, você já viu que não. Qual a crítica que se faz a esse modelo do Temer que foi implantado aí pelo Raul Jung? Você tem o conselho e tudo, você não tem a questão decisória. Então, você, por exemplo, você tem que ter uma ascendência você tem que, digamos, desse conselho, tomar decisões que sejam acatadas por todo mundo. Quando tiver conflito, você não tem isso aí. Porque eles falam de uma maioria, uma coisa muito fluida lá, e a União não tem esse poder, e nem a Assembleia não tem esse poder. Então, é por aí que o pessoal acha que pode criar problemas aí, e quando o primeiro estado que a PM quiser pegar o freio nos dentes aí, esse conselho não vai ter autoridade, digamos, para coibir. Esse é o problema, né? E se pegar hoje os governadores, a maior parte é refém da Polícia Militar, né? E a Polícia Militar, a maior parte é bolsonarista, né? Então é uma encrenca, né? Isso que a gente está vendo na Bahia, para além, evidentemente, de erros dos governos últimos aí que tiveram à frente da Bahia, que são os governos petistas já há bastante tempo, tem também um problema de uma polícia militar que se autonomizou, né? Sim. Que ninguém controla, e que não é um problema exclusivo da Bahia, diga-se passagem. Agora lá a situação, evidentemente, se tornou muito mais grave ao longo dos anos. Né? Para você chegar a esse ponto, que é a polícia que mais mata no Brasil, em termos absolutos, olha, é uma total perda de controle sobre o que ela faz. É diferente de São Paulo, por exemplo, que a gente tem, ao contrário, um secretário de segurança que estimula que a polícia seja violenta. Né? E que, se continuar a andar a coisa do jeito que vem andando, a gente vai ter, certamente, ao longo dos próximos anos, um imenso crescimento da letalidade policial em São Paulo. Porque essa é a política do atual governo, o governo Tarcísio. Lembrando que, embora obviamente, São Paulo seja sempre o foco, porque é o estado com maior população, numa cidade que é a maior cidade do país, mas se a gente pensar nas últimas décadas, a gente deve admitir que houve uma melhora. Não é tão terceiro, mas houve. Mas a tendência agora é haver uma piora. Mas é um pouquinho, mas vamos pegar o que é melhora aí, que é o grande drama brasileiro aí. Onde que você tem melhora? Onde você tem domínio de território por parte de uma organização criminosa. Aqui você teve um pacto do governo Alckmin com o PCC que pacificou. Então, outro dia saiu uma matéria muito interessante, tem o melhor repórter policial aí, que é um rapazinho, não sei se é rapazinho também, que era do Esse, está no Globo agora, Rafael Soares, para ver a situação da Bahia, né? O que acontece aí? Você tem lá, digamos, o Comando Vermelho, o PCC, Família do Norte, que domina uma determinada região. Daí a Polícia Militar vai lá, mata o líder da quadrilha. Quando mata, você tem uma disputa por poder pelos sucessores. E daí você tem essa matança toda, que faz parte de guerras de quadrilha e faz parte dessa loucura de um atirador do CAC mata um policial, a polícia vai lá e mata 7 pessoas da família dele. Pois é, isso é uma loucura. Isso é uma loucura, rapaz, é uma loucura. Viu? E agora você pega... É comportamento de gangster, né? A polícia se comportando como gangster. É milícia. É uma polícia... Pode mudar de polícia militar para polícia miliciana, em geral. Exatamente. Agora, de qualquer forma, nesse ponto, o Flávio Dino ontem falou que sempre lidando com esse drama, que também é uma pecha que ficou nas costas da esquerda, que não se preocupa com o uso da força. Ele falou, não pode ser nem só inteligência, nem só força. No caso do Brasil, me parece que é só força. É uma força descontrolada, o grande problema é esse. É uma força sem inteligência. Não, sem inteligência. A polícia militar ela não tem poder de investigação que é da polícia civil.
Sim. Mas ela quer ter poder de investigação. Então, o que ela faz? Faz um bruta de uma onda aí contra os pequenos traficantes aí, os radinhos aí. Qualquer radinho que entra aí, o cara com 10 gramas aí já é preso, já é condenado e vai até o Supremo, rapaz. Se não é a Defensoria Pública aí. Então, é gozado que Minas, no tempo do Pimentel, a Polícia Militar lá fez um belo modelo, sabe? Que é um modelo de polícia de aproximação. Não pode ser militar no sentido de liquidar o adversário. Então, eles pegavam as metrópoles, as grandes cidades, mapeavam estatisticamente onde que havia mais crimes, e daí colocavam uma viatura, uma perua da polícia com alguns soldados, alguns PMs incumbidos de fazer relacionamento lá. E com base de dados, computador ligado na base de dados geral. E usava a inteligência policial para combater o crime organizado, né? Mas eu não sei o que aconteceu agora com... Não sei o que aconteceu, né? O Zema. O Zema é... Não deve ter acontecido nada, né? A gente fala da política em São Paulo, quando você pega a tradição política de Minas, nem o Nilton Cardoso foi tão ruim assim, rapaz. Aliás, anda assumindo o Zema, né? Deu uma... Antes ele fazia aquelas memes, um governador, aquela cara de bobo dele fazendo meme. Pô, eita vida. É isso, minha gente. Couto, Nassif, obrigado. Obrigado por quem nos acompanhou aí mais um Política na Veia. Lembrando, acompanhe nossos canais, assine, contribua, ajude a gente. Quiser. Não só faça o que é. Em vez de mandar aquele pix pro Bolsonaro, manda pra gente. Tá? Opa, por favor. É muito bem-vindo e a gente está precisando. Vai ser melhor aproveitado. Mas a gente conseguir Bolsonaro, inclusive, o gozado é que mesmo tendo ganho 17 milhões no Pix aí no Pix do gado, né? O Bolsonaro não estava querendo pagar os advogados dele. Estava querendo que o pessoal trabalhasse pro bono. É impressionante, hein? É impressionante. Ele aplicou esse dinheiro, espero que não tenha, pode ser até em criptomoeda, vai lá. Mas agora está rolando uma história aí, hoje dada pelo Metrópolis, de que teria compras de imóveis da família do clã Bolsonaro. Pô, com 17 milhões você compra um prédio de apartamento. É isso. Mas 17 milhões é uma boa marca para a gente aí. Se vocês quiserem contribuir, ó, vamos lá. Igualar o Bolsonaro. E aí a gente reparte aqui para cada canal. Pensando, obviamente, a gente vai usar esse dinheiro, não vai guardar. Agora, só porque a melhor analista psicológica que tem aí é a ex-mulher do Valdemar, aquela correta, né? Ela falou, como é que chama a primeira-dama, a ex-primeira-dama aí? Michele. A Michele. A Bolsonaro é um tosco, é um bobão. Agora a Michele, essa aí é de dar usou um termo aí para mostrar a esperteza dela. Essa é ambiciosa e é inteligente. Agora, assim, só para eu não queria falar nisso, eu não queria deixar passar essa também, porque eu não vou me estender muito, não. Mas é que eu tinha passado despercebido, não sei se vocês notaram, mas passou despercebido naquela intervenção da Damares durante o depoimento do Augusto Heleno. Ela falou tanta coisa que passou despercebido, mas depois eu li alguém e aí eu vi o tamanho do absurdo. Ela disse um momento dizendo que o Bolsonaro é o presidente mais difícil de se defender, parabéns ao general Heleno, e no GSI, protegeu o presidente mais difícil de ser protegido no Brasil, porque ele se misturava com o povo, e aí chega o ponto que eu queria falar. Não, porque a gente passava de avião, ele olhava lá embaixo e via uma comunidade pobre e falava, vamos descer aqui agora. E ele descia e cumprimentava, primeiro, olho de águia, ele via lá do avião a comunidade pobre. Depois, o avião descia... É um avião helicóptero, talvez. E ele cumprimentava, assim, olha que... Realmente. Aí é difícil defender dessa forma, tem que ser um GSI preparado. Um avião que desce no momento, cumprimenta, e o cara que vê tudo lá. O homem de grande coração, né? É isso. E também de visão. De águia. É isso, minha gente. Falou, pessoal. Um abraço. Um abraço aí. Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto.